Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje iniciamos a divulgação de alguns vídeos com conteúdos, com a ideia de mostrar as ferramentas e as novas tecnologias que tem na área de geotecnologia, com o intuito de facilitar a vida de todos nós profissionais da área de agrimensura e cartografia. Hoje eu decidi por falar um pouco sobre RTK, N-Trip e RTK em rede. Por quê? Porque em diversos grupos que eu estou da área de agrimensura e cartografia, sempre eu vejo alguém perguntando se sabe se está disponível ou não certa estação da RDMC, se ela está transmitindo os dados de RTK e tudo mais. Bom, então, pensando nisso, hoje o conteúdo que eu vou apresentar tentando mostrar um pouco o que significa RTK por N-Trip, RTK por rede, e como que a gente pode acessar algumas informações para se ter ideia se aquela estação está funcionando ou não. Tá? Então, eu separei em tópicos aqui. Primeiramente, vamos falar de alguns termos técnicos que são utilizados, as técnicas de posicionamento por RTK, alguns apps que proporcionam a gente saber se aquela estação está ou não funcionando, e também software. Então, dá para a gente, lá em campo, ter a noção se aquela estação da RDMC está funcionando ou não, e também, antes de eu sair do escritório, eu posso fazer algumas consultas e verificar se aquela estação está funcionando ou não. Bom, dentro dos termos técnicos, o primeiro é RTK, né, que vem de Real Time Kinematic, ou seria levantamento em tempo real cinemático. Outra sigla que vocês vão escutar muito ser falada é RTCM. O que é RTCM? Então, lá do inglês é Radio Technical Commission for Maritime Service, que traduzindo seria Comissão Técnica de Rádio para Serviço Marítimo. O que é o RTCM? RTCM, então, seria um protocolo que essa comissão definiu, um protocolo onde algumas strings vai disponibilizar dados. Tá? Então, quando a gente fala RTCM, é um protocolo como se universal para dados de transmissão e de mensagem, de navegação. É como se fosse o DXF, o DWG para o CAD. Aqui eu tenho um software que ele possibilita você verificar o que é RTCM. Eu vou pegar algumas informações aqui só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, na mensagem 1012, que a gente recebe quando está fazendo levantamento por RTK por N-Trip ou RTK convencional, o que vem dentro dessa mensagem, que é uma string, né? Ele vem os dados relativo a todos os satélites, por exemplo, o R significa GLONASS, aos satélites de GLONASS que estão sendo rastreados e disponibilizados por mensagem de RTCM. Tá? Então, quando a gente recebe correção RTK, o que está sendo transmitido são essas mensagens no padrão RTCM, ou via rádio ou via protocolo IP. Tá? Bom, outro termo que a gente vai escutar bastante é o N-Trip, né, que vem de Networking Transport of RTCM via Internet Protocol, ou transporte de correções RTCM por protocolo IP. Bom, por que surge o N-Trip? Né? O N-Trip surge justamente devido à dificuldade de alguns países, né, poder trabalhar com radiofrequência. Em alguns países, o uso de radiofrequência é restrito a serviços tipo polícia, ambulância e tudo mais. Então, a dificuldade de você conseguir autorização para utilizar radiofrequência é bastante difícil. Então, visando essa impossibilidade, eles criaram a mesma coisa que a gente utiliza nos rádios convencionais, só que mandando via um protocolo de internet, ou seja, por um IP. Bom, só para relembrar como que funciona o método de posicionamento RTK, né? Então, quando a gente está trabalhando no convencional, que a gente tem uma base com um módulo de rádio conectado e um rover com módulo de rádio conectado. Então, quando eu vou definir para fazer esse tipo de levantamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no receptor base, colocar as coordenadas
daquele meu ponto base, que é um transporte coordenado que eu fiz, ou é uma base da própria RBMC, ou um pilar pertencente ao SAT, onde eu vou colocar as coordenadas, né, eu vou introduzir as coordenadas oficiais daquele ponto. Automaticamente, o que vai acontecer? A partir do momento que o receptor GPS também rastrear pelo menos 4 satélites, ele vai comparar aquela coordenada que você introduziu e a coordenada que está dando, vai calcular os deltas. Calculando esses deltas, ele automaticamente vai fazer o quê, né? Ele vai transmitir as correções para o receptor rover. Então, é assim que funciona o RTK. Bom, então, dentro as técnicas que a gente tem de levantamento por RTK, a gente tem um RTK convencional, onde eu vou ter que ter uma base, um rover, onde esse base ele vai ter um módulo de rádio, ele vai estar em cima de uma posição conhecida, e a partir do momento que ele começou a receber posicionamento, calculou os deltas, ele começa a transmitir o RTCM que a gente falou pelo rádio, né? Então, é isso que a gente tem de convencional. Então, apesar de parecer uma inovação, né, o N-Trip já é usual na Alemanha desde 2003, né? Então, o que muda quando eu trabalho com N-Trip, né? Muda que, de vez de eu ter uma base minha, né, eu posso usar uma base de algum provedor de serviço, né? Por exemplo, aqui no caso do Brasil, o IBGE. Então, como que vai funcionar nesse caso, quando eu estou trabalhando com RTK por N-Trip? Tanto o HF quanto o N-Trip, eles são single base. O que significa single base? Uma base simples. Então, estou recebendo dados ou por rádio ou por um protocolo IP de uma estação GNSS, né? Então, no caso, quando você trabalha com N-Trip, aqui no Brasil, você tem alguns serviços que daqui a pouco a gente vai ver, mas o que você vai fazer? Você vai ter que ter um receptor GPS que permita você colocar um cartão de telefonia dentro dele, ou ter uma coletora que tenha a possibilidade também de colocar isso, que tenha internet, e aí você receber os dados na coletora e transmitir para o receptor via Bluetooth. Mas o que acontece? Você vai colocar um IP e aquele ponto que você quer utilizar, e aí manda conectar naquela base, e aí você começa a receber correção. Então, é similar ao HF. A única diferença é que, de vez de você estar utilizando um rádio e uma base sua, você está utilizando um provedor de serviço. Qual que é a vantagem se você tem um par de receptor? A vantagem é que você pode trabalhar com duas frentes de trabalho, né? Então, a vantagem é essa. Então, por exemplo, eu que estou aqui em São Paulo, se eu fosse fazer qualquer levantamento em qualquer localidade de São Paulo, o que eu poderia fazer? Eu poderia acessar ou a base Poli ou a base EACH, que é da USP Leste, e trabalhar recebendo correção de uma das duas, tá? Em RTK. Aí a gente vai ter o que a gente chama de RTK em rede. O RTK em rede é a mesma coisa do RTK em trip, ou seja, as estações mandam os dados para um servidor, né? Nesse servidor tem um software que gerencia essas bases, e no caso do rede, diferente do N-Trip, é que a pessoa que está com o GPS em campo, sem perceber, ele manda a sua informação de posição para aquele servidor. Você mandou a informação de posição para aquele servidor, ele automaticamente vai pegar pelo menos 3 estações, igual está aqui, pelo menos 3 estações, né? Além disso, nesse software tem implementado algumas ferramentas que vai reduzir alguns efeitos que a gente teria de erro no posicionamento do GPS, um dos principais que seria o erro de refração ionosférica. E a partir desse momento ele vai gerar uma posição virtual baseado nessas estações e vai mandar correção para aquele operador, tá? Então ele vai gerar o que a gente chama de VRS, que é Virtual Reference Station, ou estação de referência virtual. A vantagem nesse caso é que você não está trabalhando mais com uma base simples. Aqui você está trabalhando com uma rede de bases. E, teoricamente, na hora que ele cria um ponto virtual a seu lado,
significa que você não tem mais linha base, ou seja, você não tem uma distância. Então, teoricamente, se a gente pensar na precisão relativa de um equipamento, a parte por milhão tende a desaparecer. Então, a precisão que você vai ter é relativamente melhor. Bom, então, conforme eu falei, para você poder utilizar essa tecnologia, você tem que ter um receptor que permita você colocar um SIM card, um chip de celular, igual está sendo mostrado aqui nessa figura, ou está trabalhando com software ou uma coletora que tenha celular e via Bluetooth você vai fazer toda a parte de configuração no software e aí ele vai transmitir isso pela porta Bluetooth para o receptor móvel lá em campo, né? Bom, isso aqui é importante, pessoal, que, igual eu falei, desde 2013, na Alemanha já se trabalha com esse tipo de transmissão de correção de dados RTK, ou seja, de vez de utilizar o rádio, eles já utilizam o quê? A internet para poder fazer isso. E ainda hoje, né, durante algumas aulas que eu ministro, eu vejo que o pessoal ainda não sabe que existe essa tecnologia. Então, a tecnologia está aí para ser utilizada. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ganhar tempo. Às vezes, eu estou numa área que eu não... Até um certo ponto chega a conexão de celular. A partir daquele ponto não chega mais. Então, o que eu posso fazer? Para eu não perder tempo que lá fazer o transporte coordenado e tudo mais, eu posso colocar um piquete e transportar via N-Trip, utilizando qualquer estação da RBMC, né? Claro que você vai sempre utilizar a mais próxima. Transportei o ponto, aí sim, se não dá para utilizar o N-Trip direto, o que você pode fazer, né? Você pode transportar, ali depois você coloca o teu base com rádio, e dali para lá você já trabalha com rádio. Mas o que você economizou aí? Você economizou um transporte coordenado, tá? Outra coisa, eu estou em campo, estou fazendo uma poligonal, preciso só de uns pontos de apoio para seguir a NBR 3133. De vez eu ficar naquele sofrimento de fazer pós-processada, às vezes eu estou num lugar que também está pegando o N-Trip. Eu vou lá e coloco, e a N-Trip vai ser mais rápido e tudo mais, né? Bom, então, os serviços que a gente tem disponível no Brasil, que seria o RDMC-IP, então, todas as estações aqui da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, além de gravar os dados 24 horas por dia, 7 dias da semana, o que ela faz? Ela também envia os dados de correção RTK para um servidor, para um IP, daqui a pouco a gente vai ver esse IP, e esse IP permite que qualquer pessoa, desde cadastrado, acesse, escolha, que é quando a gente trabalha com a N-Trip, a gente vai chamar de point ou ponto de montagem, que seria a estação que eu quero trabalhar. Se eu tenho cadastrado o usuário e senha, eu mando conectar naquela estação, automaticamente eu começo a receber correção em RTK. Aqui em São Paulo também a gente tem um serviço, que é um serviço de rede, eu acho que é a única rede RTK que existe no Brasil, que é o CEGAT. Então, o CEGAT permite que em qualquer lugar em São Paulo você trabalhe com aquele sistema em rede, ou seja, de vez de você ser uma base simples, você vai trabalhar com uma rede de estação. Teoricamente, a tua precisão tende a ser bem melhor do que trabalhando no base simples. Por quê? Porque ele vai criar uma base virtual e você não vai ter a linha base para calcular o ppm, ou seja, a linha base vai ser praticamente nula. Tá? Então, é essa as diferenças que a gente tem nesses serviços aí. Bom, continuando, então, aqui, qual a diferença entre N-Trip e rede? Então, o N-Trip e o RTK em rede é justamente isso. Então, o N-Trip, eu vou sempre receber de uma estação, então, vai entrar no meu cálculo a linha base, que é justamente aqui a parte por milhão, né? Então, se a gente está trabalhando com distância, neste caso aqui, a precisão horizontal, que é 8 milímetros mais um ppm, mais ou menos 1 ppm, significa que quanto mais eu tiver afastado em quilômetros da minha estação que eu estou recebendo correção, maior vai ser meu erro. Então, faz de conta que a gente está da base 20 quilômetros, tá? Então, o teu erro estimado seria o quê? 8 milímetros mais, uma parte por milhão, significa que a cada 1 quilômetro você está errando 1 milímetro. Então, o teu erro estimado na horizontal seria 28 milímetros, tá? Quando você está trabalhando em rede, não tem isso, porque ele vai criar um ponto virtual ao lado e mandar a correção. Então, teoricamente, você tende a eliminar o ppm. Aqui é importante frisar, porque
assim, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente tem a tecnologia e a gente não sabe utilizar, né? Então, por exemplo, se eu estou... faz de conta, assim, uma das coisas que também a gente faz muito na área de agrimensura e cartografia, que é georreferenciamento de imóveis rurais. É permitido fazer RTK por N-trip? É permitido. Mas, ô Danilo, e se eu tiver uma propriedade que está a menos de 20 quilômetros de uma RBMC e na localidade pega o GSM? Eu posso fazer tudo por RTK por N-trip utilizando essa estação? Você pode, tá? Então, você pode fazer. E qual a vantagem nesse caso? A vantagem, é claro, que tem toda aquela questão da obstrução de sinal, porque para a gente fazer levantamento GNSS, certo, sempre a gente quer o quê? Céu aberto, né? Então, a gente pode ter essas dificuldades. Mas, se eu não tiver essa dificuldade, de vez de eu trabalhar um base e um rover, na situação que eu acabei de citar, que eu estou a menos de 20 km, está pegando GSM, eu posso abrir duas frentes de trabalho e fazer muito mais rápido, né? Então, a tecnologia está aí para a gente usar, a ferramenta está aí para a gente utilizar, né? Bom, então, respondendo à pergunta lá dos grupos de agrimensura e cartografia, como que eu posso ter noção se aquela base está trabalhando ou não, se aquela base da RDMC está hoje mandando correção, se está legal ou não? Então, pelo Android e pelo iOS, que são pelos celulares, a gente tem os apps que eu costumo sempre utilizar, é o N-Trip Checker e o RTCM Análise. O segundo aí que eu falei, do RTCM, ele é legal por quê? Porque ele vai mostrar as mensagenzinhas RTCM que aquela estação está proporcionando, tá? Se eu não quiser fazer isso e quiser, estou saindo do escritório agora, deixa eu ver se está funcionando aquela estação. Então, eu posso utilizar dois outros softwares, né? O próprio Google Chrome, como que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar o IP e a porta onde está disponível aquelas estações, eu mando entrar como se eu estivesse entrando no site, tudo que aparecer ali significa que está ativo, tá? Então, tudo que aparecer listagem das estações ali é ativo. Se não, também eu posso fazer o quê? Utilizar o GNSS Surfer, que eu vou mostrar agora. Então, saindo aqui dessa nossa apresentação, então vou entrar aqui no meu celular, tá? Então, no meu celular, se a gente vier aqui, ó, então, as duas que eu falei para vocês, né? Os dois apps que eu falei para vocês, ó. N-Trip Checker. Eu vou clicar aqui, ele vai abrir o app. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco qual que é o caster. Para quem não sabe, o caster é o software que administra a rede de estações, né? Então, no caso do IBGE, o IP, o caster se dá pelo número do IP, então o IP é 170.84.40.52. A porta onde está disponibilizado os dados é 2101. Aqui é meu usuário e senha, e aqui é a minha latitude e longitude aproximada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar para ele buscar as estações que eu tenho da RBMC. Ó. Então, ele buscou todas. Ó. Todas que a gente tem lá na RBMC IP, ele buscou. Então, no meu caso aqui, que estou em São Paulo agora, a estação que está mais próxima para mim é da Poli, que está lá no prédio da Escola Politécnica da USP aqui de São Paulo. Então, eu clico nela aqui, ó, e ele já conectou. Ele conectou. Então, ele já está me informando aqui nessa tela, ó, ele está conectado, ele está me informando que eu estou recebendo dados, né? Então, já recebi 5.503 bytes de dados. O protocolo que ele está utilizando, ou seja, a mensagem de navegação ou tipo de correção RTK que ele está utilizando, RTCM3. Se eu clicar aqui nas mensagens, ó, não está disponível, não entendi por quê. Não, agora apareceu. Todas as mensagens de RTCM que estão vindo. Então, cada um desses códigos aqui, ó, é um tipo de mensagem e cada uma dessas mensagens carrega um dado. Então, por exemplo, a 1012, que até mostrei para vocês lá naquele sistema em DOS lá, o que ele vai mostrar? Todos os dados relativos aos satélites GLONASS que estão sendo rastreados. Tá? Então, ele está tudo aqui contido nessa informação. O que mais? A 1006, o que ele está mandando para a gente? Qual que é o modelo de antena que está sendo utilizado na base? Então, ele já está entendendo isso aí. Bom, o que mais? Eu posso clicar nessas estatísticas e eu tenho a contagem de dados que estão chegando, né? Então, aqui, ó,
sem precisar de ninguém, o que eu fiz? Eu simplesmente entrei, digitei o IP, a porta do meu usuário e senha, e falei, quero conectar na base da Poly, para ver se está hoje disponível o serviço. Automaticamente ele já me mostrou isso aí. Ou seja, então a base está trabalhando, tá? Então a base está trabalhando. Então o N-Trip Checker é um dos apps que possibilita isso, né? Então a gente está vendo aqui. Se eu clicar na Base Station aqui, ele vai me mostrar qual que é a coordenada aproximada e aonde está a base. Bom, um outro software que eu falei para vocês, deixa eu mandar desconectar aqui, outro app, vai ser o ETCM Analyzer. Então, vou clicar nele aqui, a mesma coisa. Aí eu venho aqui em Caster. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar isso aqui. Então, vem aqui 170.84.40.52, porta 2101. Aí eu coloco o meu usuário e senha. Então, aqui no meu caso, password Y. Aí o que eu vou fazer? Ó? Agora vem aqui, select from source table, ou seja, vou mandar ele me listar todas as estações que tem. Tá lá, me listou tudo que tem disponível nesse caster, nessa rede. Novamente, eu vou pegar a Poly. E aí o que eu faço? Eu mando conectar de novo. Ó. Deixa eu só mandar fechar isso aqui. Ó. Vou mandar conectar. Ele está conectando no Point. Ele está simulando como se fosse a nossa conexão lá em campo, tá? Então, ele está fazendo a mesma coisa, ele está conectando. E aí ele está esperando chegar as mensagens. Mas é aquilo, novamente. Então, desta forma, eu consigo ver o quê? Sem a necessidade de ficar preocupado se aquela estação, se eu vou chegar em campo, aquela estação está funcionando ou não, eu consigo visualizar que a estação está funcionando. Eu não entendi por quê, mas não está mostrando. Mas como no N-Trip Check a gente já viu, então sem problema nenhum. Bom, na parte de software do computador, então pelo Google Chrome, como que eu faço? Eu entro aqui no Google Chrome, ó, então lá, http deixa eu pôr minúsculo aqui, 170.84.40.52, 2.2101. Olha lá, tudo que apareceu no site, vamos dizer assim, significa que está ativo. Tá? Então, aqui, o que a gente tem de informação? Então, ele está falando que essa string, ou seja, esse ponto, é a Poly, falando a cidade, qual o tipo de protocolo que ele está trabalhando, RTCM3, todas as mensagens disponíveis nesse, configurada para ser transmitida via internet, né? Todas as mensagens de navegação ou de correção RTK. Está falando que é um GPS que é um sensor GNSS, GPS GLONASS, e ali mais algumas informações. Então, esse aí seria uma outra forma de vocês poder visualizar quais as estações que estão funcionando neste momento. Um outro software que a gente pode utilizar para isso também é esse GNSS Surfer. Tá? Então, o GNSS Surfer é um software do BKG, que é o Instituto de Cartografia e Geodésia da Alemanha. Então, como que a gente faz nesse caso aqui? Eu vou vir aqui em Ajuste, né? Eu entro aqui em N-Trip. Aí, o que eu posso fazer, né? Então, vem aqui a mesma coisa, ó, 170, vou colocar o IP, 84.40.52.2101. Vou colocar meu usuário e minha senha. Aí eu mando buscar todos os monte points que tem disponível aqui. Cliquei aqui, dou um Get Source Table, listou todas as bases que estão disponíveis. Então, por exemplo, eu vou pegar a Poly 1 aqui, ó. Deixa eu ver se tem a Poly 0 aqui. Não, pode ser a Poly 1, não tem problema. Vou dar um OK. OK novamente.
Vou clicar no verde aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai conectar na base, tá? Então, ele vai conectar na base. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Só um minutinho, deixa eu só tirar. Eu estava fazendo um teste de outra coisa. Então, eu vou mandar aqui, ó, de novo. Vou mandar conectar lá. Ah lá. Então, foi. Por que não tinha ido da primeira vez? Porque depois eu vou mostrar como funciona no caso do rede, né? O rede, se eu estiver trabalhando em rede, sem a gente perceber, a gente tem que enviar a nossa posição. Então, aqui eu simulei enviando a posição. Coloquei uma coordenada aleatória e enviei só para a gente ver os dados que chegam no rede. Então, aqui, ó, novamente, conectei na base da Poly, então está sendo mostrado aqui Poly. Quantas mensagens a gente já recebeu? Isso aqui é semana GPS. O que mais? Isso aqui é os segundos GPS, segundos GLONASS. Todos os satélites, os números de satélites GPS que a gente está vendo, todos os satélites GLONASS que a gente está vendo, não, está sendo utilizado para posicionar lá e enviado também na correção. Todas as mensagens de correção que estão vindo pelo IP, e aqui a intensidade do sinal, tá? Então, tá aí. Então, sem sair de casa, eu já estou vendo se aquela estação está ou não funcionando. Bom, entrei aqui, vi que não está funcionando, então hoje eu já sei que eu não vou poder contar com essa ferramenta, tá? Então, para isso que é importante você poder visualizar. Então, vou parar aqui. E aí, agora, só para mostrar como que seria do rede, né? Então, rede, o que eu falei para vocês? A diferença do rede é que, sem eu perceber, eu envio a minha posição para aquele provedor de serviço. Aí, o provedor de serviço vai fazer o quê? Vou pegar pelo menos as 3 estações mais próximas, corrijo tudo, gera um ponto virtual ao lado daquele operador e manda a correção, tá? Então, neste caso, a mesma coisa, N-Trip, o que vai mudar? Sempre de provedor, o que vai mudar é o IP, primeira coisa, tá? Aqui, deixa eu ver se eu... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só lembrar a senha aqui agora. Já lembrei aqui. 27 664. Aqui é a mesma coisa. Vou mandar buscar. Vou listar tudo, né? Vou listar tudo. Aqui, então tá aqui, ó, serviço de rede S54GAS. Eu vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. Só que nesse caso, conforme eu falei para vocês, eu preciso enviar o quê? Uma posição, tá? Para quê? Para que aquele servidor pegue as estações mais próximas para gerar a estação virtual e mandar a correção para mim. Então, vou clicar nesse Send. Eu já configurei aqui mais ou menos a posição onde eu estou. Vou dar um OK. E aí eu posso mandar conectar. Então, na hora que eu clico naquela exclamação verde ali, eu estou simulando como se eu estivesse em campo conectando ao serviço, né? Então, cliquei aqui. Está lá, recebendo as correções. Mesma coisa. Então, no caso do serviço do provedor de rede, ele está mandando dados tanto do GPS, quanto do GLONASS, Galileu e Beidou, tá? Então, se um dia você precisar saber se uma estação está funcionando ou não, então você tem como saber antes de sair de casa, né, pelos softwares que a gente tem do computador, ou estando lá em campo, eu posso entrar, baixar algumas apps, tipo N-Trip-Check e RTCM Análise, conectar e verificar se está funcionando ou não. Bom, só para finalizar, eu vou mostrar mais uma coisa também. Então, também existe um software que se chama BNC, que também é do BKG, que dá para a gente pegar os dados que, teoricamente, a gente está recebendo por correção RTK, e desses dados, né, é possível a gente gerar um arquivo Hynix. Então, por que eu estou falando isso? É porque, às vezes, eu quero trabalhar fazendo pós-processado também com uma estação da RBMC, mas aí tem
aquela limitação. Qual a limitação? O arquivo abre à meia-noite de Greenwich, ou seja, 9 horas da noite aqui no Brasil, e vai fechar na 9 horas da noite do dia posterior, que é a meia-noite de Greenwich. E aí eu só consigo ter acesso, se eu fiz o levantamento hoje, eu só consigo ter acesso a esse arquivo no próximo dia, né? No caso, se você utilizar o mesmo esquema de conexão por Ntrip e esse software chamado BNC, o que você consegue fazer? Você consegue vir aqui em Hynix Observations, configurar ele, sei lá, você quer trabalhar com intervalo, sei lá, de 1 minuto, com amostragem de 5 segundos, tanto faz. O que dá para você fazer? Posso vir aqui adicionar stream, aí mesma coisa, mesmo IP, mesma coisa se eu estivesse trabalhando com ele em RTK. Aí eu vou mandar listar todas as estações que tem disponível, venho aqui, escolho uma delas, tá? Então, vou escolher uma outra aqui também, Jabuticabal. Dou select, close. Aqui eu pedi para que ele faça o quê? Pegue esses dados e transforme em Hynix. Qual que é a vantagem aqui? A vantagem é que eu posso definir qual que é a minha amostragem que eu quero e ele vai gerar o dado Hynix agora. Eu não vou precisar esperar até amanhã para pegar o dado, tá? Então, é isso que, assim, é aquilo que eu falei, né? As novas tecnologias são ferramentas que dá para a gente, que veio para ajudar a gente no nosso dia a dia, facilitar o nosso serviço, né? Então, vou dar um start aqui, ó. Olha que ele já começou a pegar dados, né? Tá pegando os dados. Então, tá pegando os dados aqui. Eu vou dar um stop e vou mostrar onde que ele salvou esses dados, tá? Então, vou dar um stop aqui, ó. Yes. Se a gente vier aqui em internet, ó, DNC, tá lá. Ele gravou os dados aqui, ó. Os dados estão gravados aqui. Tá aí. Já gravou os dados para a gente. Certo, senhores? Então, a tecnologia veio para nos ajudar. Bom, eu vou deixar aqui também como se faz para baixar os apps que eu falei para vocês, né? Então, tá nesse... No caso do app, você vai na Apple Store ou no Google Play. E para esses softwares de computador, seria esses links aqui. Tá, pessoal? Espero que tenha gostado. Por favor, comente. Se tiver sugestões de assuntos a ser falado, também pode colocar aí. Conforme eu falei, a ideia é mostrar o quê? O que a gente tem de inovação e o que isso pode nos facilitar a nossa vida no quesito agilidade e precisão. Tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima.